Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos ainda no tempo do Natal. Nós terminaremos, o tempo do Natal terminará com a festa do batismo do Senhor. E o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus diante de um leproso. A lepra, ela não era apenas uma doença física, ela era uma doença social e também religiosa, isto é, ela tinha implicações físicas, sociais e religiosas. Uma pessoa leprosa, é fácil de se compreender as implicações físicas da lepra. A pessoa tinha a vida destruída, o nariz, a língua, os dedos eram os primeiros, os dedos eram os primeiros pelo apodrecimento, pendiam, caíam de podres. Os órgãos internos. Então a pessoa ia apodrecendo e gradativamente morrendo. Podemos ver então que o seu aspecto físico era deplorável, degradado, destruído. Pois bem, no aspecto social, o leproso, ele era alguém que ele perdia a convivência com a família e com a sociedade. Ele ia para as margens da cidade, daí vem o termo marginais. Eles iam para as margens, para as grutas, e quando eles ousassem entrar na cidade para pedir alguma coisa, quando não tinham mais nada para comer, eles tinham que entrar gritando: leproso, 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 afastem-se. Porque ninguém poderia deles se aproximar. Eles perdiam família. Era um homem casado, perdeu filhos, esposa, família. E o emprego? Perdeu o emprego. Então ele tinha sua vida social destruída. E inclusive a sua vida religiosa. Por quê? Porque o leproso era um impuro. Era tão impuro que se alguém nele tocasse, tornava-se impuro também. E esta impureza tinha implicações religiosas. Ele não podia frequentar a sinagoga nem o templo, porque ele era um homem impuro. Então vocês podem imaginar o sofrimento profundo de uma pessoa assim. E diz então que um leproso se coloca diante de Jesus e faz uma oração, meus irmãos, tão bonita. E diz: Senhor,
curado. Mas Jesus quis tocar. Jesus quis restaurar a sua dignidade. Jesus, com essa atitude, Jesus de alguma maneira se compromete com ele. Jesus entra na sua vida, Jesus toca e cura, da mesma maneira que Jesus, quando vem para nos salvar, ele se faz homem, se faz menino, se faz criança, para por nós sofrer. Ele precisava se fazer homem para nos salvar? Não, ele é Deus. A sua palavra é todo poderosa. Ele poderia dizer: sejam salvos, e nós seríamos. Mas ele quis, ele se comprometeu conosco. Ele tocou a humanidade com a sua encarnação. E é por isso então que a igreja escolhe este texto, para que nós olhemos para Jesus, para que nós adoremos Jesus, para que nós tenhamos o coração cheio de gratidão. Ele tocou as minhas lepras. Ele veio até mim. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados, a apresentar a nosso Senhor, que se apresenta a nós, Ele vem a nós, mas nós precisamos também ir a Ele, levando as nossas lepras. Provavelmente, não iremos levar a lepra física, mas temos tanta lepra espiritual. A lepra física deformava o corpo. A lepra espiritual deforma a alma. Os pecados, é claro que o lugar primeiro e principal para os pecados mortais é lá, é no confessionário, em que nós apresentamos a Jesus, no sacerdote, sabendo que Ele quer nos curar, e apresentamos os nossos pecados. Mas existem tantas outras lepras que nós podemos apresentar a nosso Senhor, na nossa oração, na comunhão, isto é, as imperfeições, os defeitos, as fragilidades, aquelas realidades que comprometem a nossa vida. Porque a lepra, quando Jesus cura aquele leproso, Jesus lhe restaura a vida. Ele tem uma vida nova. É porque nós talvez não meditemos, suficientemente. Imagine uma pessoa tomada por lepra, podre, apodrecida, cheirando a carne podre, com os dedos pendendo, com regiões entumecidas, inchadas, com os órgãos internos já comprometidos. E quando Jesus nele toca, ele tem a sua saúde física, e isso implica, sem sombra de dúvidas também, na sua saúde psicológica e espiritual. A sua saúde física é restaurada. A alegria desse homem, ele tem uma vida nova, ele tem uma outra vida. Só que aquilo que a ele aconteceu é uma imagem daquilo que em nós o Senhor quer realizar. Ele quer dar a nós uma vida nova, não necessariamente uma vida biologicamente nova e saudável, mas uma vida espiritual. Isto é, quantos cristãos, quantos católicos que não vivem uma vida plena, que não vivem uma vida como filhos de Deus, que estão muito aquém daquilo que deveriam ser. E você é chamado a se apresentar na sua oração, diante da palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, após a comunhão, dizer: Jesus, se queres, tu podes,
pedir a nosso Senhor que Ele restaure a sua vida interior e o ajude diante das suas dificuldades, das suas fragilidades, dos seus defeitos, contra os quais você tem combatido, mas que ainda neles tem caído. Repito, se são pecados mortais, você vai conversar com Jesus no confessionário. Mas tantas outras realidades que podem nos levar, inclusive, a pecados mortais, que não são em si ainda, mas que podem nos levar. Apresente a Jesus essas lepras, essas fragilidades que comprometem a sua vida. Queira uma vida nova, como o leproso assim a quis. Mas a lepra, quando Jesus cura o leproso, Jesus concede a ele agora o que? A graça de ele ter uma vida com a sua família, uma vida de comunhão. Ele pode retornar à família, aos amigos. Então você, diante desta palavra, você apresenta a Jesus as suas lepras. Lepras esta que comprometem a sua vida familiar e comunitária. As rixas, as brigas, as ofensas, as rivalidades, as competições, orgulho, que privam você, que excluem você da vida familiar, da vida comunitária. A lepra excluía o leproso da vida familiar e comunitária por causa da sua degradação física. A sua lepra talvez o afaste da comunidade, dos amigos e da família por causa da sua degradação espiritual. Isto é, você tem deixado que os seus defeitos, que as suas fragilidades e as suas imperfeições o façam perder aqueles dons que Deus concedeu a você, que são a sua família, seus amigos, as pessoas com quem você convive, o próximo, a respeito do qual nós meditávamos ontem. Então, na sua oração, apresentar essas lepras que têm feito você isso perder. E por fim, a lepra do homem em questão no evangelho de hoje fazia com que ele, de alguma maneira, perdesse Deus. Ele não estava ligado a Deus, ele não praticava a sua religião. Religare. Religião nos liga a Deus. Ele não podia praticar a sua religião, ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia entrar no templo, ele era um homem impuro. E às vezes, meus santos, as suas lepras espirituais comprometem a sua comunhão, impedem você de receber a comunhão e pode comprometer, inclusive, se nesse estado você se mantiver, a salvação eterna. Então percebe aqui os danos da lepra na alma, a lepra espiritual. E por lepra aqui compreendamos os pecados, os defeitos, as imperfeições, as suas fragilidades. Apresente-as a nosso Senhor. Diante deste evangelho de hoje, que você com toda a humildade na sua oração, diga: Senhor, como foi exatamente, se queres, podes curar-me. E não tenhamos dúvidas que aquilo que propicia a nossa salvação, Deus quer. Deus sempre quer aquilo que nos ajuda a amá-lo, aquilo que nos ajuda a amar os irmãos, aquilo que convém à nossa salvação. Peça com humildade, mas queira o que está pedindo, ou peça a graça de querer, que você pede a Deus, mas pode ser que você não esteja disposto a colaborar com a graça de Deus, para que aquele pedido na sua vida se realize. Mas que todos nós aqui, com toda a verdade e sinceridade, nos coloquemos diante de Deus e digamos:
Senhor, se queres, podes curar-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.